Fala galera Upper, mais um episódio aqui super especial hoje, mais um episódio do Uppercast. E eu estou muito feliz, porque esse é um tema que sempre mexe muito comigo. O tema que nós vamos tratar aqui hoje é a Igreja pelo Mundo. Com certeza nós vamos debater muita coisa aqui, nós queremos falar alguns temas que estão revelados na Palavra de Deus. E esperamos que você seja muito abençoado, que a sua fé seja impactada e que o teu coração arda em chamas depois desse podcast. E eu não estou sozinho para gravar esse episódio aqui. Estão aqui comigo duas pessoas muito especiais aqui da nossa igreja, dois homens que são conhecidos por um chamado missionário muito poderoso, muito forte. E aí eu já queria que cortasse para Pastor Alisson. Seja bem-vindo. Paz do Senhor, João. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Paulo. Já adiantei, né? Rapaz, já deram um spoiler aqui, viu? Paz do Senhor, todos os irmãos, né, da Área Paz. E para mim é sempre uma alegria e um prazer, assim, poder participar e contribuir com aquilo que Deus tem derramado no meu coração e poder, enfim, ser um instrumento para abençoar e ser abençoado. Porque toda vez que a gente está aqui, a gente aprende com os irmãos. A gente abençoa e é abençoado também. Verdade. É muito bom. Glória a Deus, Pastor Alisson. E aí, Paulo? Seja bem-vindo, Paulo. Primeira vez no Uppercast? No Uppercast, sim. Mas já participou de outros, né? Já. Maravilha. E aí? Faço do Alisson as minhas palavras, palavras de Alisson a minha. É sempre um prazer, né? Poder estar servindo, compartilhando daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, tem colocado em nossos corações, né? E, de alguma forma, tá podendo, às vezes, até incentivar outras pessoas a estar pegando o mesmo caminho, indo na mesma direção, né? Isso aí. Amém. Esse tema, Pastor Alisson, Paulo, ele é um tema que muitas vezes nós não abordamos, né? A verdade é que, às vezes, a gente acaba dando foco em outros assuntos e esse tema acaba ficando muito escondido, digamos assim. Mas hoje, ao tratar sobre a igreja pelo mundo, nós vamos querer tocar um fósforozinho assim e jogar no seu coração para, quem sabe, Deus fazer de você, Deus levantar a partir de você um missionário, uma família missionária para a glória do nome dele. E aí, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, eu queria fazer a leitura de um texto que se encontra lá em Mateus 28, a partir do versículo 18, diz assim: Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim, eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. E aí eu já queria lançar para vocês, Pastor Alisson, Paulo. Nós convidamos também para participar dessa mesa super especial o Pastor Isaac. Pastor Isaac, se você estiver nos assistindo, fica aqui o nosso abraço. Você é muito especial para nós. Verdade. E numa próxima oportunidade, com certeza, você vai estar aqui com a gente. Amém. Amém. E aí eu já queria lançar aqui para vocês. A gente sabe, a palavra de Deus fala, Paulo, que alguns homens são levantados para um propósito específico, outros para outro chamado. Mas o chamado de missões, e aí, Paulo, ele é um chamado para toda a igreja ou ele é só para pessoas específicas? O chamado de missões é para todos, né? Não há nenhuma restrição, todos devem desempenhar. Existem, né, aquilo que eu costumo chamar de missionário de carreira, que é, às vezes, de missões transculturais, que vai ter sua vida totalmente em prol. Missionário de carreira. Carreira. Eu costumo dizer que eu estou enquadrado nisso, o Alisson está enquadrado nisso, que a nossa vida vai se mover em torno disso. Tá? O nosso emprego, o nosso trabalho, ele vai se amoldar dependendo da missão que está sendo executada. Sim. Agora, a missão é para todos, porque não importa também a profissão, aquilo que ele exerce, porque ele vai usar seus dons, talentos, profissão, tudo para exercer aquilo que Deus tem chamado, sabe? O ID
ele está englobando todos, sem exceção. E você vai exercer missões, você sendo um pastor, sendo um apóstolo, sendo um evangelista, sendo um mestre. Maravilha. Isso é indiferente, né? O pessoal costuma associar missões com evangelismo, sendo que evangelismo ele é somente um braço dentro de missões. Missões ele é algo muito mais amplo que isso. Dentro de missões Perfeito. eu tenho missões de evangelismo, missões de ensino, missões de pastoreio, né? A missão do apóstolo, de implantação e inúmeras outras, mas toda a igreja ela deve se mover em missões. Na realidade, uma igreja que não se move em missões, ela não tem propósito de existência. Sim. Se ela não se move em missões, não tem porquê igreja, não tem porquê. Sabe que a igreja ela nasceu com esse propósito. Perfeito. Paulo? Alisson? Eu acredito assim que isso mesmo que Paulo acabou de compartilhar, né? Eu acho que uma das coisas mais perigosas é a gente achar que missões é algo que está restrito apenas para um tipo de pessoa. E aí, quando a gente pensa dessa forma, eu vou acabar terceirizando uma responsabilidade que ela está sobre todo aquele que é nascido de novo em Cristo Jesus. Todo aquele que recebeu essa carga de amor, né, de salvação, né, de compartilhar essas boas novas, né? Perfeito. Então, a gente precisa já começar daí. Uma vez que eu fui achado pelo amor do Senhor, eu preciso fazer esse amor conhecido por onde eu passar. Amém, é isso mesmo. Enquanto vocês estavam falando, eu lembrei de um texto que está escrito na palavra, Atos 1, versículo 8. A gente estava até conversando aqui, não era, pastor Alisson, antes? Quando Jesus foi assunto aos céus. Olha só o que aconteceu, Atos 1, 8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E aqui, gente, eu queria lançar uma outra questão. Será que é possível fazer missões? Será que é possível você pregar o reino de Deus? Será que é possível teu coração arder se você não receber o poder do Espírito Santo, pastor Alisson? Eu acredito que é impossível realizar a missão que Deus deseja que realizemos, porque tudo que tem a ver com o reino só vai ter legitimidade se tiver o selo do Espírito Santo nisso, né? Então, os próprios discípulos, apóstolos, né? Eles tiveram que esperar da parte de Deus, esse derramar do Espírito de Deus, né? Esse transbordar do Espírito Santo de Deus, para que pudesse ser, eles ter essa ortoga, esse selo do Senhor, né? Esse fogo, né? E assim eles irem, né? E enquanto eles estão indo, né? Deus ele vai ali confirmando e agindo e operando os milagres. E isso não tem a ver apenas com uma meta a ser alcançada, mas isso tem a ver com um propósito de chegar à eternidade e fazer com que outros cheguem também, né? Deus, verdade. Paulo, puxando... Olha só, Paulo, é justamente para você isso agora. Pastor Alisson falou algo, eu queria que você explorasse um pouco mais isso. O envio ele só acontece depois que eles aguardam algo de Deus. Ele diz assim, vocês vão receber poder, e aí vocês vão. Por que é necessário esse poder, Paulo? Esse poder estava se relacionando especificamente ao Espírito Santo, né? O que nós podemos fazer de nós mesmos? Nada. A Bíblia já fala, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nós não temos poder para nada, nós não conseguimos nem convencer o homem. Olha para você Verdade. ver. Sabe o muito que eu consigo fazer é levar a palavra até os seus ouvidos. Quem faz descer o coração é o Espírito Santo. Então nós não podemos fazer nada de nós mesmos, somente através do Espírito Santo. Uma vez que nós fomos achados nesse amor, que nós somos encontrados nesse amor, isso transborda dentro de nós, e então nós queremos compartilhar isso com outras pessoas também. Né? O que, se você me permite, né? Fica à vontade. Interessante hoje a mesa é nossa. Nesse versículo que você abordou, que eu acho interessante até para os jovens, que às vezes ele pergunta, por onde eu devo começar? Como eu devo começar missões? Esse é um texto que ele vai te instruir dentro disso. Ele vai te dar um processo. Ele tem uma sequência por um motivo. Ele fala Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. É uma evolução, se você prestar atenção. Sim. Jerusalém, família, próximo,
Quem está próximo? Pai, mãe, primo, parente próximo, né? A família. Judéia. Amigos, colega de trabalho, colega de escola. Onde eu estou, né? Onde eu estou envolvido. Ok, fui ali. Aí, Samaria. Doentes, enfermos, prostitutas, moradores de rua. Cara, isso é incrível. E aí eu passo por isso, aí depois ele fala confins da terra. Porque eu acho engraçado que as pessoas, quando elas se encontram, chamada. Porque queima algo diferente quando o cara se encontra. Aí ele fala, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Aí sabe o que é um ponto interessante? Você nunca vai ser lá fora aquilo que você não é aqui. Sim, é verdade. A pessoa acha que ela vai sair e lá vai derramar alguma coisa sobre ela, então ela vai fluir. Esse texto, ele mostra, cara, você quer fazer missões, você quer fazer a diferença? Começa dentro da tua casa. E aí você vai evoluindo até você chegar no nível de você poder expandir, né? Concorda? Sim, claro. E o texto ele fala assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. Ou seja, assim, como eu posso testemunhar de algo que é fogo de palha? Se não for o fogo do Espírito, então aquilo que eu vou estar levando, na verdade, tem mais a ver com passeio, tem mais a ver com turismo, né? Tem mais a ver com fuga, porque muitas vezes existem pessoas querendo ir por fuga, não porque realmente tiveram... Isso é sério, viu? Isso é muito sério, né? E o que ele tá falando é verídico. Exatamente, né? Então, assim, somente um encontro genuíno com o Espírito Santo de Deus, né? Com a verdade daquilo que Deus nos traz através da palavra, né? E do real propósito de ir saindo por todos os lugares, Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra, somente esse selo dos céus é que vai dar realmente para nós todas as condições, inclusive de suportarmos no meio do processo as perseguições, os desafios, as privações, né? Então, assim, sem o Espírito Santo é uma missão fadada ao fracasso, antes mesmo de começar. Desculpa. Fica à vontade. Mas é porque ele tocou num ponto tão interessante, porque é muito real essa fuga. É como se a pessoa... Eu já ouvi isso tanto na questão do pastor como na questão do missionário. O cara não se deu bem em nada e fala assim, cara, vou ser missionário. Sim. Vou viajar. Meu Jesus, tipo, é como se... eu não sirvo pra nada, vou ser missionário. Meu Deus, não é assim. Né? Igual hoje, eles perguntam assim, a igreja brasileira tem que enviar mais? Eu não sei se eu concordo plenamente. Eu acho que ela não deveria enviar mais, ela deveria enviar melhor. Não é quantidade, Sim. é qualidade, né? Ela envia até um número expressivo, mas ela deveria enviar melhor. Esse pensamento, tipo, de fuga, eu não tô servindo aqui não tá me encaixando, vou para missões. A pessoa não se prepara, ela acha que é simplesmente pegar e ir para outro país e começar a sair na rua falando Jesus te ama, Jesus te ama. Nada contra aquilo que o Espírito Santo mandar comunicar para a pessoa fazer, amém. Mas ela não se prepara, ela acha que, se eu não sirvo em nenhuma profissão, então eu vou ser missionário, eu vou andar nessa área e isso é muito fácil. Ou então, Paulo e João, assim, a pessoa ela simplesmente entende a missão como uma oportunidade, por exemplo, de ir para um outro país e conhecer uma outra cultura. E o que evidencia na vida dessa pessoa é que essa pessoa, diante de todas as oportunidades que ela teve na sua igreja local, de servir, de ir, ela não esteve envolvida. Por quê? Porque, de fato, essa pessoa ela não tem essa carga, essa chamada, essa paixão, esse impulsionado o Espírito de Deus para aquilo que realmente envolve todo um propósito e não apenas algo pontual que ela se encantou e achou interessante, né? Sim. Então, assim, missões, eu acho que é uma coisa... Na verdade, tudo que se trata do reino é algo muito sério e a gente precisa encarar isso não como um fardo, não como uma coisa assim, meu Deus, não. Mas a gente precisa encarar isso com toda a alegria e paixão pela oportunidade que Deus me dá de me envolver com as coisas do reino. E se Ele está me chamando para me envolver em missões, seja transculturais, seja no meu trabalho, seja em qualquer outra forma que Deus me proporciona viver essa missão, eu preciso fazer com temor, preciso fazer consciente, dando o meu melhor, porque eu estou levando ali a assinatura de Deus naquele negócio. Meu Deus, que coisa grande. Eu acho que a gente pode quebrar já um paradigma, né? E já deixar uma definição. Missões não é geografia. Missões são pessoas. Sim. Acho que a pessoa já tinha que ter isso logo de cara e não encarar missões como... Para mim fazer missões eu tenho que ir para outra cidade, outro estado, outro país, outro continente. Missões é exclusivamente pessoas. E isso, Paulo, realmente é um paradigma. Porque se nós falarmos
E aí, tem coragem de ser missionário? O cara pensa logo que vai se despedir de todo mundo e ele vai para o outro lado do planeta. Para África, Não sei lá. necessariamente. Pode acontecer, né, pastor Alisson? Sim. Você mesmo já Sim. foi para... Você foi para onde, pastor Alisson? Fui pro Japão, Alemanha, Argentina, Relata Bolívia. um pouquinho dessa Chile. tua experiência aí. Então, todas essas Eu experiências... sei que deve ter sido muita coisa, mas tenta... Assim, primeiramente, assim, a minha história missionária, ela começa na igreja local, né? E ela começa muito mais além do que um culto de missões. Ela começa em ações, né? Que a igreja, ela promovia como missões urbanas, né? E a gente estava sempre inserido... Isso aqui em Natal? Isso aqui em Natal, né? Eu era de outro ministério. Sim. E a gente sempre esteve envolvido. A igreja sempre investiu nesse aspecto de promover em nossos corações e em percebermos a necessidade que o evangelho seja compartilhado aonde nós estamos, né? Porque como é que eu posso falar para um povo distante se eu não consigo nem comunicar, né, a verdade do reino? E eu falo não comunicar isso de forma falada, mas com a nossa própria vida, É o que manifestando Paulo falou, né? Isso. Jerusalém, Judéia, Exatamente. Samaria, Então né? começou aí, né? Então Deus foi fazendo com que essa semente que foi plantada lá atrás, ela fosse o quê? Sendo regada, crescendo, e eu posso dizer até que foi intencional sem ser intencional. Por quê? Parece meio paradoxal, mas foi intencional porque a intenção do meu coração era me entregar por inteiro para Deus. Fosse lavando a igreja, fosse ajeitando os fios do som da igreja, fosse passando o som da igreja, fosse evangelizando, visitando. Não interessava o que eu estivesse fazendo, mas eu queria realmente que aquilo que eu estava oferecendo para Deus fosse relevante, que eu fosse útil para o reino. Você não queria cumprir tabela somente, Não, né? não. E assim, Paulo até estava falando algo aqui atrás, eu não sei se foi em off ou foi já quando estava acontecendo, da importância de sermos conhecidos por Deus, né? Relevante para Deus, né? Então, não é você querer aparecer, né? Às vezes as pessoas estão querendo ser percebidos pelo pastor da igreja local, pelo líder X, A, Y, mas a gente não tá fazendo algo que seja relevante para o reino, que deixe um legado e que esse legado não tenha a ver comigo, tem a ver com Cristo, né? Perfeito. Então eu me envolvia com a igreja e à medida em que quanto mais eu me entregava, quanto mais eu me envolvia, isso não é receita de bolo. Quanto mais eu me envolvia, mais eu me via Dentro. Entende? É uma coisa assim que não tinha mais como sair. Eu Sim. já estava tão envolvido, tão apaixonado, eu já estava tão motivado a alcançar aqueles, né, por aquilo que fui alcançado, né, no caso o amor de Cristo, que quando eu dei por si, eu já estava fazendo missões, eu já vivia missões. Né? Eu não precisei me inscrever num curso de missões, eu não precisei estar numa agência missionária. Eu já estava envolvido, né? E isso não me credenciava como alguém melhor, pelo contrário. Isso me fazia alguém cada vez mais... e hoje até, na realidade que vemos aqui na ADPaz, né, me fazia cada vez mais um servo apaixonado. Né? Assim, eu conseguia perceber que quanto mais eu dava, mas eu precisava receber de Deus para entregar para outras pessoas, né? A capacitação não vinha de mim, não vinha do seminário que eu estava fazendo naquela época e tudo, mas a capacitação ela só vinha de uma pessoa, do próprio Deus, pessoa do Espírito Santo, que vinha me capacitando e me mostrando coisas que só estando no dia a dia eu podia enxergar. Vocês estão nos ensinando, Paulo e pastor Alisson, algo muito precioso. É que não é o querer por querer. Sim. Não é a missão pela missão. Existe um treinamento, existe uma história, existe uma caminhada, né? Sim. E aí, Paulo, eu queria saber de você agora, como é que começou essa tua... Acho que posso chamar trajetória, essa tua trajetória missionária. Quando é que isso deu um start na tua vida? Vai parecer que tá até repetindo, mas acho que é muito parecido, né? Porque... Foi um Ctrl-C, Ctrl-V, foi? Cara, porque... Dos céus. Como é que eu posso explicar de uma forma rápida, né? Missões... Mas fica à vontade, a gente tem tempo. Mas quanto mais eu me envolvo com Deus, quanto mais íntimo eu fico, mais eu vou vendo essas necessidades
aparecendo. Quanto mais íntimo eu fico de Deus, mais eu quero agradá-lo. Né? Eu quero que Deus me conheça, igual a pastor Alisson colocou muito bem aqui, né? Não para que as pessoas apareçam. Tem até uma coisa que eu questionava com Deus há muito tempo, ainda questiono um pouco. Eu assim, Deus, mas por que eu não posso exercer um mesmo ministério em todos os lugares? Seria tão mais fácil para mim eu trabalhar só com ensino, trabalhar só com isso, com outro. Cada lugar é uma coisa diferente. Cara, isso que é para você nem subir assim, não, você é dessa... Não, eu já trabalhei com adolescentes, com jovens, com agência, enviando, montando. Cada lugar foi diferente. Então, assim, tem lugares, às vezes, que é necessário ministrar mais, outros lugares não, outros lugares montar equipe. Não importa a função em si. Né? Não importa a função. E algo até engraçado que a maioria dos lugares que eu passei precisava se iniciar algo. Né? Então, eu iniciava, mas eu nunca via quando ele chegava no auge, vamos dizer assim, entre aspas, tá? Eu iniciei já um grupo de adolescentes e jovens numa igreja que não tinha nada. Quando começou a funcionar, tá na hora de ir embora. Vai embora. Aí eu só vejo... Quando o trabalho estava pegando e aí deu, parou. Começou a trabalhar com envio. Aí começou a funcionar, estava funcionando, embora. Aí eu olho hoje, quando eu vejo nas redes sociais, aí eu vejo, tipo, já tendo programas, podcast, enviando pra fora e tal. E, tipo assim, eu não pude nem ver Isso você tinha mais ou menos quantos anos, Paulo? Eu comecei a me envolver mesmo com missões com 18, 19. Era bem novo. E você, pastor Alisson? Foi depois que eu voltei para Jesus, né? Eu aceitei Jesus com 12 anos de idade, né? Sim. Então, e aí eu comecei um processo de aprender as coisas da palavra, conhecer mais o Senhor. Mas eu acredito que uma realidade mesmo, assim, verdadeira do evangelho chegou logo depois que eu saí do exército, né? Logo com 19 anos de idade. Então, eu acredito que todo o tempo que eu perdi, acho que Paulo tá rindo porque sabe da história do soldado Goiaba. Eu não sei não. É isso, Paulo, você tá rindo. Também, mas é porque ele falou. Eu falei aqui 18, 19, porque foi na época que eu saí do exército também. Também, né? Pessoal, olha, um recado aqui para vocês. Vocês que querem entrar no exército, vocês vão se tornar missionários, viu? Mas assim, uma coisa que eu achei, tô lembrando aqui, é que eu acredito que Deus, ele teve... A sensação que eu tenho é como eu tenho uma certa urgência. É chegada a hora, né? Ele viu algo em mim que eu olho para mim e eu, sendo bem honesto, eu me autodesqualifico para qualquer missão. Porque não há em mim um valor próprio que possa sobrepujar toda a essência do reino, daquilo que Deus é. Como o salmista fala, não, o que é o homem? Para que deles te lembre tanto assim. Então, meu Deus, quem é Alisson? Quem sou eu para que você me escolhesse, Senhor? Para que o Senhor me escolhesse. Mas assim, Deus, ele viu alguma coisa e foi muito rápido o processo. E até entendo que algumas coisas da minha juventude e adolescência, né, eu sempre fui muito precoce do ponto de vista, eu sempre quis estar com pessoas mais maduras. Eu sempre gostei de aprender, de estar com pessoas mais maduras. Então, é tanto que o processo, quando eu vim para Jesus, eu me aproximei muito dos meus pastores. Eu queria aprender mais sobre a palavra, eu queria aprender sobre tudo que pudesse me aproximar de Deus. Eu ainda não tinha consciência de propósito, mas eu tinha consciência de que era necessário eu alcançar um tempo que eu havia perdido longe de Deus, sabe? Nas escolhas erradas que eu havia feito. E eu acredito que talvez nisso Deus achou graça, talvez eu achei graça diante de Deus nisso, de querer realmente ter a minha vida para Ele. Isso me faz lembrar de um texto que está em Filipenses 3, que Paulo ele fala assim, mas o que para mim era ganho, reputei como perda por Cristo. E, na verdade, também tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele. Né? Então, assim, Deus. Esse texto é um texto que reflete muito o sentimento que eu tenho no meu coração. Eu não tenho nada de precioso para oferecer, a não ser a minha própria vida.
Então, o seminário que eu posso ter feito, os institutos bíblicos que eu possa ter feito, experiências que eu possa ter vivido, se não for o Senhor, não, Isso perde bem o brilho, isso é bem o que está perde o escrito sentido. lá em João 15, né? A gente estava até conversando aqui, né, Paulo, em off. Você até falou da videira. Fala aí pro pessoal de casa, aquilo que a gente estava conversando aqui. Tá. É, eu penso que... Penso não, acho que nós podemos até concordar que a igreja ela tem deixado de exercer alguns papéis que deveria ser único e exclusivo dela, né, em algumas áreas. E algumas coisas foram acontecendo. Isso daí é até interessante porque o pastor Edson, ele gosta de usar, ele já usou esse exemplo, né, que existe a videira e existe uma treliça que foi colocada ali para dar um suporte para essa videira, né? Sendo essa videira o reino e essa treliça a igreja, a estrutura. E com o passar do tempo, nós passamos a dar mais importância para a treliça que suporta a videira do que para a própria videira. Então, nós damos mais importância para toda essa estrutura. Nós achamos que precisamos de tudo isso. Tudo isso está acontecendo aqui. Precisamos de podcast, precisamos de luz, precisamos de palco, precisamos de evidência. Não. E a igreja foi valorizando demais isso e às vezes esquecendo de coisas cruciais, né? Aí nós discutimos também aqui em off, né? E eu acho que é interessante, relevante trazer isso, que tanto seminários teológicos, o pastor Alisson fez, eu participei também, fiz seminários e todos esses cursos que nós fizemos eram coisas que eram para a gente ter feito e aprendido tudo dentro da igreja. Se hoje existem seminários, instituições de ensino, é porque a igreja ela começou a falhar no seu ensino e teve que se levantar outras instituições para suprir uma falta da igreja. E a gente também estava falando que você entra no seminário e você pensa que você vai ir muito profundo, de fato você vai, né? Você vai ver temas que você não vê dentro da igreja. Mas muito deles, no início, precisa dar matérias básicas de escola bíblica para nivelar. Para nivelar a turma, porque né? a pessoa às vezes não tem o conhecimento básico e precisa nivelar para depois começar, né? E, então, assim, algumas coisas foram existindo por uma falta da igreja, até a própria agência missionária. A agência missionária deveria ser a igreja a ensinar, treinar, capacitar e enviar. Mas hoje, e não falando mal... Porque... Não que seja um problema, né? Existe a agência missionária. É bênção. Tem inúmeras agências aí que são bênçãos. Só que a igreja deveria ter esse papel, tanto de ensinar como de enviar, e não precisar desses outros auxílios. Aí, pastor, você pode continuar, que você usou um termo que eu achei bem interessante para a agência missionária perante a igreja. Assim, a gente estava conversando aqui e a gente entende, né, quando a gente vai para o universo de missões, a gente sabe que Deus pode usar das mais diversas formas para pegar uma pessoa e colocar essa pessoa onde essa pessoa ela deve estar, dentro do propósito que Deus tem. Mas se é nesse sentido que a gente estava falando aqui, quando a gente pensa, por exemplo, das agências missionárias, né, glória a Deus que elas existem ainda, mas como o Paulo está falando, eu acredito que, de uma certa forma, as agências missionárias elas surgiram porque a igreja ela acabou meio que terceirizando a responsabilidade de preparar, de treinar, capacitar e ela mesmo enviar, né? Então, eu conheço muitas pessoas que elas estão em missões não pelas suas igrejas locais, que eu acho isso até perigoso, né? Porque é muito importante que haja essa relação missionário e igreja local, né? Lógico que Deus ele está acima de tudo e é Ele o maior interessado em colocar alguém dentro da missão do próprio Deus. Mas é interesse dele, né? Exatamente. Mas não de qualquer forma. Exato, não de qualquer forma. E aí o ponto que eu quero chegar, que Paulo está colocando, é que a agência missionária ela tem o seu valor? Tem. Mas eu acredito que se a igreja ela cumprir o seu papel, e aí
onde é que eu quero chegar? Eu sou de uma geração, eu sou novo. Pareceu que o Eu senhor sou um tinha boy. agora... Eu sou um boy, igual o Edinho que tá aqui. Mas assim, eu tenho 41 anos, vou fazer Edinho 42. agora riu, eu acho que ele não concordou não, viu, pastor Alisson? Mas assim, eu tenho 41 anos, vou fazer 42 anos. E há 20 anos atrás, eu cheguei, tive o privilégio de participar de um movimento aqui no Brasil, do mover do Espírito de Deus sobre o Brasil, aonde se ouvia bastante falar assim, a igreja brasileira será um celeiro missionário. Um celeiro missionário. Isso né? há 20 anos atrás. Isso há 20 anos atrás. Na realidade, é isso mesmo, gente. Tô ficando velho. Gente, porque eu ia falar que isso aí começou, isso que o Alisson tá falando, foi na final dos anos 90 para 2000, quando tava tendo a expansão do Diante do Trono. Exatamente. E isso, pelo menos lá onde eu morava, era muita promessa. Exatamente. Assim, Inclusive foi. Tanto dentro como fora. Foi lá em Lagoinha, inclusive lá em Belo Horizonte, BH, que eu fui batizado no Espírito Santo. Foi mesmo? Patrícia, Que legal. foi lá, né? A gente foi pro Congresso de Adoração, enfim. Então nós estávamos ali naquele miolo, vivendo. E glória a Deus por tudo que vivemos e por tudo que vimos. Mas em algum momento, João, a igreja ela se perdeu nesse aspecto de ser esse instrumento de Deus para o envio. Né? Não um envio, como Paulo falou, não o envio quantitativo, mas um envio de qualidade. Enviar missionários apaixonados por Jesus, que tem uma missão de fazer com que outros se tornem apaixonados também por ele, sabe? E que tornem Jesus conhecido a outras pessoas. Mas em que ponto eu quero chegar também é que eu vi a igreja brasileira, especificamente, por que dizer talvez não do mundo, mas Brasil porque eu estou aqui. Eu vi ela crescer, prosperar financeiramente, e vi ela meio que se voltar para os seus projetos locais. E nada de errado nisso. A nossa igreja, por exemplo, é uma igreja que investe com excelência em tudo. E o nosso pastor tem voltado o seu olhar justamente para a questão missionária. Vamos ter o DIP aqui logo no fim do mês. Estamos falando sobre missões. Então isso é algo que arde no coração do nosso pastor. Tem uma história missionária na vida dele, na vida da família dele. E esse legado ele está tentando fazer com que isso seja passado para essa geração e para as próximas gerações que virão. Mas eu vejo que podemos fazer algo muito mais relevante como igreja. Não só apenas como a ADPaz, mas como igreja no mundo. Era isso que eu ia te perguntar, pastor Alisson, e a pergunta é extensiva a Paulo também, né? Esse celeiro missionário, tanto falado lá em 2002, 2003, naquela época. Hoje, qual é o cenário? Como é que vocês enxergam? Onde estão esses missionários? Aquilo que se projetava aconteceu? Poderia ter acontecido melhor? Eu pergunto isso porque eu sei que, assim como eu, muitas pessoas devem ter essa curiosidade, né? Cadê esses missionários? Eu acho que Alisson já começou a responder, né? Porque ele disse que a igreja prosperou. Isso, para quem trabalha e às vezes o missionário de carreira chega só a triste, sabe? Saber que a igreja prosperou e ela não investiu e cresceu juntamente em missões, sabe? Começou a olhar para dentro, para si. O exemplo da videira e da treliça. Começou a investir mais na treliça do que na videira. E algo que eu já penso, que a gente colocou aqui antes, né? Que sim, tem um envio, vamos colocar assim, um envio legal de missionários numa comparação mundial. Isso não parou, né, Paulo? Não parou, mas não falo que nós estamos bem, não. A nível mundial, nós temos um envio legal. Só que eu continuo pensando e acreditando que nós não deveríamos enviar mais, mas sim enviar melhor. Né? Que a igreja voltasse à sua essência de ensino, preparação, um envio melhor de missionário. Né? Então, assim, onde estão esses missionários? Aí, Alisson pegou uma frase do início. Né? Agora também não me recordo, falando aqui ou foi em off. Cara, que já tá. Os campos estão brancos, sabe? As pessoas já estão aí. Os trabalhadores já estão apostos, falta né? só o despertar, falta só virar a chave e a pessoa entender isso, sabe? E não é uma convocação, ei, meu irmão, começa a trabalhar. Não. Aí volta naquilo que a gente estava falando do início. Começa a ter um relacionamento profundo com Deus. Sim. Para de andar com Deus de forma rasa e começa a andar com Ele mais profundo, que você vai ver o que Deus está querendo. Sim. Eu gosto muito de uma frase de um missionário que ele diz assim: eu li e obedeci.
Só. Eu não precisei de sinal luminoso, não precisei descer anjo do céu. Eu li e obedeci. Quando você começa a andar em profundidade com Deus, você começa a entender por que o coração de Deus fica triste. Você começa a parar de pedir a Deus, Deus, faz isso na minha vida, faz aquilo na minha vida. E você anda, quando você está num certo nível de intimidade, você começa a orar para Deus assim, Deus, o que está no seu coração hoje? Sim. O que está te deixando triste hoje? Sim. É isso que eu quero fazer, é isso que eu quero. Senhor, eu quero te recompensar. Deus, eu quero poder te agradar. Sabe, eu não estou fazendo troca, porque aquilo que Jesus fez para nós, nem se eu morresse 10 vezes... Não tem como, é impossível. Eu quero simplesmente agradá-lo, eu quero simplesmente tentar retribuir, alegrá-lo, sabe? Então, quando você começa a andar em intimidade com Deus, você começa, Deus, o que está no seu coração hoje? O que te deixa triste? Deus, é isso que eu quero fazer, é desse jeito que eu quero me mover. Aí você parte para a palavra. E a própria palavra vai te dizendo o que você tem para fazer. Sim. Né? O pastor Alisson foi falando aqui que ele não precisou de vir pessoas e sinais, mas ele foi entendendo. Sim. O nível de intimidade vai aumentando. Sim. Depois, Deus, claro que depois, no decorrer, o próprio Deus ele foi confirmando e foi usando, né, contextos para que aquilo ir crescendo. Porque quanto mais você está inserido, né, a Bíblia fala, por exemplo, que as más conversações corrompem os bons costumes. Né? Uhum. Ou seja, eu entendo que o inverso disso vai promover que os costumes do céu eles sejam depurados no nosso coração e nos faça a gente buscar viver isso. Né? Mas uma coisa que eu queria dizer, veio no meu coração, vai soar um pouco engraçado, mas tem algo do céu. Eu creio nisso. Sabe de uma coisa? As pessoas, elas precisam, João, parar de vir, por exemplo, para o culto upper, para o culto de doutrina, culto de adoração, enfim, tudo aquilo que é promovido em prol do reino, simplesmente por um simples lugar de encontro. Por uma rotina. Por uma rotina. E o que veio no meu coração que parece ser engraçado é tire o óculos de sol e coloque os óculos do céu. Meu Deus. Porque o óculos de sol... Porque o óculos de sol, ela nos traz uma ideia de você estar relaxando, estar na praia, aquela coisa assim de você estar curtindo, procurando algo que gere um prazer próprio, entende? Mas você colocar o óculos do céu é aquilo que Paulo estava dizendo. É você querer saber o que está no coração de Deus. É enxergar, Senhor, o que é que faz o teu coração doer? Senhor, será que o tempo que eu estou investindo, por exemplo, você jovem, nada de errado em você jogar jogos. Isso é legal, né? Mas será que o tempo que você investe jogando jogos... Deus, isso é muito verdade, será que se você investisse um tempo orando, e parece um papo religioso, não é não, gente. Isso é papo de pessoas que entendem que precisam realmente investir e dedicar o seu tempo nas coisas do alto. Filipenses 4:8, né? Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe algum louvor, se existe alguma virtude, sejam essas coisas que ocupem o vosso pensamento. A gente está se perdendo em nós mesmos porque a gente não está conseguindo realmente identificar aquilo que é o anseio do coração de Deus. Sim. Missão não é uma coisa inventada pela igreja, instituição. Missões é algo que está no coração de Deus. Ele é o Senhor da missão. Sim. Isso é incrível, porque de acordo com a palavra de Deus, antes da igreja teve a missão. Sim. A igreja ela nasceu ali no início de Atos, mas o chamado missionário veio antes. Sim. Então não foi o homem que implementou a missão. Não foi o homem que disse, pessoal, olha, as nossas programações estão bem pacatas, vamos pensar em alguma coisa? Paulo, tu pensa em quê? Pedro, vamos fazer... Não, foi Deus. Foi o próprio Deus. E o texto que nós começamos lendo aqui, Mateus 28, ele estabelece uma ordem, né, pastor Alisson? Vocês receberam de mim, não retenham. Vocês precisam passar isso adiante. Sim. Mas eu queria pegar esse gancho que o pastor Alisson falou e o seu também, Paulo. E uma coisa me chamou muita atenção. Enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando aqui. Um médico, por exemplo, ele leva 5, 6, 7 anos para ser formado. Um jurista, um bacharel em direito, ele leva mais uns 5 anos. Um engenheiro, uns 4, 5 anos. Então, eu creio que o missionário também ele não é formado do dia para a noite.
vocês falaram assim, olha, Paulo falou isso ficou martelando na minha cabeça. Nós não precisamos enviar mais, nós precisamos enviar melhor. Eu entendo, Paulo, que quando você fala isso, você fala da capacitação, do treinamento, porque não basta a coragem, né? Fala mais pra gente sobre isso. Como é que é feita a formação de um missionário, Paulo? A formação do missionário, ela é bem relativa, né? Vai ter alguns que vão se preparar por mais tempo, outro por menos tempo. Só que você tem que pensar, quando eu senti aquilo queimando, que eu queria ir embora, e eu queria ir embora para poder pregar e alcançar, eu lembro que eu fiz uma inscrição e eu estava indo com um grupo que se chama uma agência Nations Help pro Haiti. E quando eu estava indo para lá... América Central, né, Haiti? Acho que é América Central. Sim. Aí, quando eu estava indo para lá, aí eu parei e pensei, o que eu vou fazer lá? Tipo, eu não considero que eu tenha o básico de Bíblia. Né? Eu não considero porque eu nunca tinha feito nenhum curso, nem nada do tipo. Não falava outro idioma. Aí no Haiti, no mínimo, um inglês, ou um francês, ou crioulo, algo do tipo. Nenhuma dessas línguas. Eu ia ter que pegar mais uma pessoa para poder traduzir o que eu tô falando, sendo que eu não conhecia muito. Daria muito trabalho isso, né? Poxa, aí eu falei assim, eu vou pra lá pra cá, pra ficar... Precisa de mim e de um tradutor, não que isso né? não que isso seja irrelevante. Eu vou pra lá pra ficar carregando coisas e tudo. Já tem pessoas pra isso. Eu tenho que tentar ir pra um lugar pra fazer a diferença, suprir uma área que não esteja utilizando. Naquele momento eu falei assim, poxa, eu preciso me capacitar. E ali, eu vou só cortando, né? Ali eu parti pra seminário e treinamentos. Mas... vamos pegar algo mais interessante do que isso. Você citou a questão de um médico. E isso acho que todos, até os jovens, principalmente aqueles que estão ingressando aí na área acadêmica, na faculdade. Não baseie a sua formação profissional no financeiro. Baseie a sua formação profissional em propósito. Maravilha, incrível. Quando você isso. começa a entender o seu propósito... Porque Deus, ele quer pessoas em todas as áreas profissionais, em todas as áreas. Deus quer pessoas espalhadas no mundo inteiro. Ele fala que nós somos sal e luz. Sal e luz só presta onde há falta de sal e falta de luz. Então, quer dizer, ser luz dentro da igreja é muito fácil. É eu ligar uma lanterna aqui dentro desse estúdio, não faz diferença nenhuma. Faz tanta diferença, tem que ser luz onde que há trevas. Sim. Então, a necessidade de médicos, cristãos, advogados, e até assim, motorista, pedreiro, marceneiro, todas as profissões. Quando eu baseio a minha profissão no meu propósito, aí que eu falo que é relativo. Por quê? Eu conheço pessoas que tiveram a formação em medicina simplesmente para usar disso para chegar em algum lugar. Eu costumo dizer que todos nós somos missionários e as nossas profissões são como se fosse uma fantasia, fosse algo que nos ajude a entrar num certo ambiente para que eu possa pregar do evangelho. Sim. Então, se eu sou médico, essa profissão ela me ajuda a ter contato com um tipo de pessoas que outros não vão ter. Né? Igual você tem seu ambiente de trabalho. Eu não vou conseguir ganhar aquelas pessoas. Por quê? Porque eu não tenho contato com elas. Porque eu não falo a língua... Não, porque eu não tenho contato. Você tem, você Sim. pode ter esse acesso. Então, aí é relativo. Por quê? O cara, ele pode ser que Deus está querendo usar ele como médico, como advogado. Tanto isso dentro aqui, nacional, como fora. Vai ter lugares e países, a gente até no início falou sobre a UDIP e tudo, que não vai aceitar o ingresso de missionários. Mas vai aceitar o ingresso de um médico. Sim. Tá entendendo? Então, é uma fantasia que a pessoa coloca a profissão para que ela chegue num determinado local, para que ela ganhe pessoas. Lembrando, missão são pessoas. Sim. Então, assim, para você chegar até elas. Aí... Nesse caso, dá certo ser um missionário 007, né? Você pode ser um médico, você pode ser um escritor, pode ser qualquer coisa, né? Aí, fora essa questão... 007 entre aspas, né? Que em algum momento esse evangelho, ele tem que ser revelado. Aparece. Tem que aparecer. Em algum momento. Fora essa questão do profissional, aí vamos lá. O cara, eu formei medicina pra ir evangelizar. Beleza, mas você precisa ter o básico de Bíblia. O básico. Então o pessoal acha que hoje um seminário, né, e voltando para esses auxílios, é para pastor. Não, cara. Primeiro que seminário não forma um pastor. Não faz um pastor. Um pastor faz um seminário, mas um seminário não faz um pastor. Sim, é verdade. Um missionário faz um seminário, mas um seminário não faz um missionário. Tá entendendo o trocadilho? Tô entendendo. Entendeu? Então, assim, porque a essência vem antes.
né? Uau. Aquele lugar vai ser um lugar apenas para poder trabalhar algumas coisas. Naquela pessoa que já foi fisgada por Deus, já está sendo trabalhada no propósito, no que ela tem que fazer, né? Vai ser usado para capacitar essa pessoa. E aí, por exemplo, é importante o preparo, muito importante. E vai acontecer, inclusive, eu conheço um missionário, eu estudava numa faculdade coreana em São Paulo, eu e minha esposa, em 2010, e a gente estava se preparando para retornar ao Japão. Acabou que no meio de tudo Deus fez uma reviravolta e a gente não foi, né, naquela época. Depois a gente foi só em 2014. Mas assim, eu conheci um missionário que ele foi missionário no Paraguai. Depois ele tá até na China. E ele, antes dele ir para a China, ele foi para o Paraguai. E quando ele chegou lá no Paraguai, a primeira coisa que o Espírito Santo disse para ele, fez assim: tudo que você aprendeu no seminário agora, você vai pegar, colocar numa caixinha e guardar aqui nesse armário, né? Sentido figurado, né? Sim. Foi assim, porque ele estava querendo vomitar tudo aquilo que ele tinha aprendido, né? E assim... E não era isso que impactar a vida das pessoas. Não. Então, olha o que Meu aconteceu. Deus. Poderoso. Escuta isso aqui que foi poderoso. O que foi que aconteceu? O Espírito Santo de Deus mostrou para ele, a partir do momento que ele começou a conviver ali, e ele começou a oferecer para a vizinhança, tinha anciãos, né? E ele começou a oferecer o serviço dele para capinar o jardim daquelas pessoas. E as pessoas ficavam meio cismadas, mas para quê? Eu não tenho dinheiro. Não, eu quero apenas servir, né? E eu sei que nisso ele acabou chegando em um ancião, né? Eu não recordo agora, mas ele era já um senhor de idade, que ele precisava percorrer. Ele ia de bicicleta, mas ele percorria 1 hora de bicicleta até chegar nessa comunidadezinha, né? Aonde esse ancião era cego. E ele passou 1 ano fazendo esse trajeto, indo, né? E o que é que ele fazia lá? Servia esse senhor. Cuidava do ambiente onde ele estava. Resumindo, esse ancião era a pessoa mais respeitada daquela comunidade. Após 1 ano, esse ancião, ele aceitou Jesus. Deus. E, consequentemente, toda aquela pequena comunidade, ela foi alcançada para Jesus. Aí eu pergunto para você, aonde está o valor daquilo que ele aprendeu do preparo? O valor está dentro dele, os princípios, tudo aquilo que foi... Mas foi muito mais do que simplesmente uma verborreia, né? Ele começar a vomitar conteúdo. Não, o evangelho, ele é poderoso. Foi serviço, ação. Foi amando, cuidando. Ele é simples, entendeu? Ele é simples. Mas tudo que tá falando é bom, até você que tá assistindo, que tudo que tá falando aqui, isso é muito verídico. Porque eu cansei de ver pessoas saindo do seminário e às vezes ela é convidada para dar uma palavra, ela junta todas as matérias que ela teve num sermão só, de 40 minutos. Ela consegue juntar 30, 40 matérias em um sermão e quer colocar aquilo para fora. E Paulo, ela enche a cabeça, mas não toca o coração. E João né? Paulo, deixa eu dizer uma coisa. Eu queria até dizer uma coisa sobre essa questão de missões, né, e da profissão que você estava falando. Isso não é para frustrar. Talvez frustre alguém e encoraje outros. Eu tenho a plena convicção que existem pessoas que nunca, mas absolutamente nunca, vão pisar numa outra nação, em outro país, para pegar o evangelho. Mas isso não tem a ver com a falta de relevância que você tem para isso. Isso tem a ver com o propósito de Deus, que é diferente para você. O evangelho é o mesmo em qualquer lugar, seja em Natal, né? Seja em Boacica, seja nos Estados Unidos, não sei. Qualquer lugar, o evangelho é o mesmo. Ele vai ter um impacto poderoso de transformar a vida e salvar aquele que está perdido. Mas o que vai mudar é a sua disposição de aceitar aquilo que Deus tem para você com alegria. Meu Deus, isso é incrível. Não procure, como Paulo falou, não procure uma profissão porque você vai ganhar muito dinheiro. Procure uma profissão que você entende que tem a ver com o propósito de Deus para você. E esse propósito, ele vai te levar... Sim, você pode prosperar muito. Você pode ser um grande empresário que vai ganhar muito dinheiro e você vai ser muito relevante no nicho que você está inserido. E talvez o grande recurso que Deus vai fazer chegar nas tuas mãos vai ser utilizado para que outros vão. Para que outros possam estar em outros lugares. Seja em outras nações, seja em uma outra cidade, um outro estado, ou na sua própria cidade mesmo, né? Em um interior, enfim, como a nossa igreja tem trabalhos, mas é muito importante você... Eu entendo que a frustração está muito ligado à falta do conhecimento do propósito.
Sim. E até o fato dessa questão da pessoa que ganha muito dinheiro, só completando ali, até isso tem um propósito. Porque esse cara vamos falar assim, uma pessoa rica, ela também vai frequentar certos lugares onde que às vezes eu não vou frequentar. E Deus Sim. quer ela lá para Sim. que ela ganhe. Gente, não está relacionado a ter dinheiro ou não, ser pobre ou ser rico. Todos precisam de Deus. Imagina, às vezes as pessoas questionam, né? E acham que há mais necessidade de evangelismo na África do que na Europa. Porque um tem dinheiro e o outro não. Acha que né? a miséria social é o prato do dia para que o evangelho possa ser aceito de uma forma mais fácil. Pense. Às vezes a pessoa vive, de fato, numa pobreza. Cara, e essa pessoa encontra Deus? Meu irmão, o que são... Vamos colocar o tempo de vida aí na Terra, 80 anos, 90 anos. O que é 90 anos diante de uma eternidade? Sendo que o cara ele pode comer do melhor dessa Terra aí, hoje, e ele, depois de 80, 90 anos, ele morre e passa uma eternidade no inferno. Sabe? Tem que ter compaixão do mesmo lado. E às vezes eu considero mais difícil o evangelismo dentro dessas nações ricas do que na nação pobre. Porque muitas das vezes você vai para uma nação dessa pobre, se você supre a necessidade física dela, ela abre o espiritual para você. Agora, você vai para uma rica que você não tem o que suprir no físico, você só tem que ir de encontro ao espiritual, você precisa de, às vezes, de muito mais argumentos para você poder chegar, sabe, num ponto que aquela pessoa precisa de Cristo. Então, assim, se você hoje tem um poder aquisitivo bom, pense, não é por um acaso. Tem um propósito, até mesmo nisso. Tem aquele sabe? ditado que fala, né? Missões se fazem, né? Isso, pastor. Dos joelhos daqueles que oram, né? Dos mãos, pés, né? dos pés daqueles que vão e da mão daquele que contribui, né? Então todos nós estamos engajados, né? Orar todo mundo ora. Contribuir não se trata de quantidade, mas se trata do princípio de entender que o pouco que eu tenho, ele pode servir para aquilo que aos meus olhos não tem valor, mas para Deus ele pode fazer multiplicar. Certeza. Né? E eu queria fazer um comentário, pastor Alisson, puxando isso que Paulo estava falando, porque ele falou num contexto macro, mas isso também é uma realidade aqui na nossa realidade. Paulo, uma vez nós fizemos um evangelismo aqui, pastor Alisson. Aí um grupo foi ali para o semáforo, outro grupo aqui pelo bairro, e outro grupo foi ali para cima, ali para a parte de Capim Macio, umas casas, um pessoal de um poder aquisitivo melhor, né? Só comprovando isso que você falou, nós tivemos um alcance bem maior aqui no bairro do que lá em Capim Macio. Nós fomos bem mais recebidos aqui no bairro do que lá em Capim Macio. Lá em Capim Macio, praticamente as casas não abriram para gente. Não sei qual é a impressão, mas é uma comprovação disso que você está falando. Às vezes nós achamos que vai ser mais fácil na África. Aliás, vai ser mais difícil na África, mas acaba sendo o contrário. Às vezes o carente, o pobre, o necessitado, ele está até mais aberto, né? E aí, como a gente tem um tempo a cumprir, eu queria fazer algo diferente aqui na mesa. Eu sei que vocês podem me ajudar com isso. Me ajudem, pelo amor de Deus, não me deixem sozinho, não. Tem um povo assistindo vocês aí. Eu vou falar um continente e eu queria que, em poucas palavras, vocês resumissem qual é o cenário atual de evangelho, de reino de Deus. Meu Jesus. Dá certo a gente fazer isso? Vamos tentar, né? Bora lá, pastor Alisson. Ásia. Cara, a Ásia, ela faz parte da janela 1040, né? Ela faz parte de um grupo de povos não alcançados, né? Os povos não alcançados, eles estão dentro de um percentual onde menos de 3% da população ela tem o alcance do evangelho, né? Então, assim, que poderia chamar os PNAs, povos não alcançados, né? Alcançados. E tem os PNIs, que é povos não alcançados isolados, que são lugares aonde não tem um missionário, não tem uma igreja, não tem ninguém capacitado, não existe nada que possa trazer menção. Eu sabia dos PNAs. Então, PNIs, na Ásia, a gente vai encontrar países, né, aonde, como a Coreia do Norte,
Por exemplo. Às vezes até ele tá colocando um povo, uma nação fechada, como Sim. o Coreia do Norte. Mas você pode pegar, tipo assim, Nepal e Sim. povos que vivem em extremidades de Everest e Sim. picos que são totalmente isolados na China. Sim. E que são o que ele tá falando de PNI. É, Mas pode e aí o continuar. que acontece? E até eu coloquei aqui um texto que é muito importante, porque, por exemplo, você falou sobre Ásia. Eu estou trazendo essa realidade sobre povos não alcançados ou povos não alcançados isolados. Mas é muito importante que a gente, como igreja, e eu me refiro não a ADPaz, mas igreja do Senhor na face da terra, a gente desperte essa urgência de continuar indo. Esse é o sentido desse Uppercast. Exatamente. Você precisa entender que tudo que você está recebendo, por exemplo, aqui na ADPaz, não é para fazer você engordar e fazer você um apologeta da palavra que vai falar sobre vários assuntos. Não, isso não vai ter valor nenhum se esse evangelho não alcançar você mesmo. Isso. Porque você pode se perder em você mesmo, no seu próprio conhecimento, né? Mas Mateus 24:14 diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, o fim só virá se nós formos. Isso. Essa é uma Essa frase é a cara de Paulo, viu? Esse Né? versículo. Porque isso você pode considerar o seguinte, isso às vezes para te motivar. Vamos pensar na questão do fim. Me motiva a questão do fim por eu estar com Cristo. Né? Isso já é uma grande motivação. Se eu começar a pensar, então, que cada vez que eu falo para uma pessoa que ela nunca ouviu falar de Cristo, é menos um e mais um passo de Cristo em nossa direção. Então a gente tá mais perto cada vez que a gente Cada ganha vez que uma alguém, pessoa né? escuta sobre o Evangelho, é um passo de Cristo em nossa direção. Porque ele está falando ali no texto de Mateus 24:14. Quando todos Sim. ouvirem, aí sim virá o fim. Sim. Então, de forma resumida, o cenário na Ásia, Cara, o cenário na Ásia é um cenário que muitos ela... países fechados, né? Existem muitos países fechados, existe países onde relativamente o evangelho, por exemplo, o Japão é uma nação onde ele está entre os povos não alcançados, porque menos de 3% da população Bem pouco, né? Mas assim, a igreja não é perseguida lá, né? Então, assim, há muito a se fazer. Assim como o Japão, existiam muitos outros países que precisam ser alcançados pelo Evangelho de Cristo. Aí se fala muito sobre a globalização. Mas assim, o alcance da TV, da transmissão, beleza, isso é um meio que pode ser usado, mas nada substitui, né, a vida de um missionário. Sim. Abrindo mão de tudo mesmo e indo, sabe? Perfeito. Isso, a gente não pode ignorar isso. Isso não é... Eu não estou falando de ficção, eu não estou falando de uma paixonita, eu estou falando realmente de um propósito que faz você largar tudo. E eu não estou falando largar você tudo. entregar a sua vida, né? Entenda, eu não estou falando largar tudo. Vou largar meu emprego hoje e vou. Não, não é isso. Eu estou falando largar tudo que faz o seu... como é que eu posso falar assim? Os interesses próprios. Sim. Você viver baseado em interesse próprio vai deixar você míope em relação aos interesses de Deus. É você pegar a sua vida por completo, não tirar nada, pega a sua vida por completo e coloca nas mãos do Senhor. Sim. Como eu disse, vai ter pessoas que não vão ser esse missionário de carreira. Carreira não é no sentido de você Viver ter promoções. integralmente Não, é de isso, você, né? exatamente. Mas vão ter pessoas que vão querer ser um médico, nada de errado em querer ser um médico. Cara, você vai ser um excelente médico, um servo do Senhor, um servo apaixonado, dentro ali do hospital, onde você estiver, não só entre os seus pares, os médicos, Maravilha. mas cuidando das pessoas e fazendo Cristo sendo percebido através do seu amor, do seu cuidado. Glória a Deus. A Ásia, ela ainda é um continente bem complicado, Sim. principalmente o Sudeste Asiático, o sul da Ásia ali, onde que tá é um pedaço onde que tá a maioria, a grande maioria islâmica, né? Vamos lá, para os povos não alcançados. Já vou aproveitar que você está falando e queria que você entrasse no próximo continente já. Europa. Tá. Eita. Então, Em poucas palavras. hoje o mundo tem quantas pessoas? Em torno de 9 bilhões por aí, né? 8 Sim. a 9 bilhões. Certo. Quantas pessoas estão classificadas dentro dos PNAs? Cerca de 3 bilhões de pessoas. 1/3 de nós. Significa que a cada 3 pessoas, uma nunca ouviu falar, não tem contato com o Evangelho. E boa parte delas estão inseridas até mesmo ali no Sudeste Asiático, porque a grande concentração dos povos não alcançados, o que predomina nesses lugares é o islamismo. Sim.
Isso é algo muito latente. Então, a Ásia é um lugar que precisa muito desse missionário, esse cara físico, cara, de chegar naquele local e trazer essa realidade. É muito escasso. Né? E já pulando assim para a Europa, a Europa, você vai pegar aí, vamos lá, a Portugal tem mais ou menos 1% da população é cristã protestante. A Espanha, 0,9%. Bem pouco, viu? 0,9%. A Itália, Meu Deus. 0,7%. Cristão protestante. Pronto, Itália. Itália é um país próximo- muito católico, romano, Sim. né? A Itália, vamos lá, católico, romano. A religião protestante não existe, ela é uma seita. Sim. Não se pode ter. Para o cara ter uma igreja, ele abre uma associação. Que é o que se compara à igreja. Ela não pode. Lá a igreja é perseguida. A igreja é perseguida, porque não pode. Para eles é uma seita. Igreja evangélica. Então, assim, na Itália, são esses números. Em todos os países que você for, é 1%, é 0,7%. O muito é 2%, 3%. Sabe? Pega Brasil. Assim, eu não acredito muito nos dados, mas o Brasil é 30%. Tá uma porcentagem alta. Entendeu? Aí você pega nos países desses e você fala, cara, que não precisa. Porque eles colocam aquela questão da nação rica, né? Sendo que é um lugar que precisa muito. E aí você parar e olhar para um continente que foi berço da maioria dos avivamentos, né, e de movimentos missionários extraordinários. Você vai pegar, cara, pessoas que vão te inspirar. Ali na Inglaterra, Meu né? irmão, Eu estive, assim, se permitir, eu estive na Alemanha. E na Alemanha, grandes igrejas se transformaram em pubs. Sim. Em pleno século E surgiram muitas mesquitas lá, né? A Europa Sim. está recheada de mesquitas agora. E Pô, eles entram... O que eu ia dizer, desculpa, Paulo, o que eu ia dizer assim, em pleno século XXI, a gente perguntava lá, chegava, né, para os jovens, do you know Jesus? E eles sequer sabiam quem era Jesus. Sim. Jesus? I don't know, né? Eles não sabem quem é. Então, parece uma coisa surreal, mas é uma realidade. Quando eu passei no aeroporto de Londres, eu estava em dúvida se eu estava em Londres ou se eu estava num Do país Oriente árabe. Médio. É. Meu porque Deus, isso é sério. Isso Sim. há muitos anos atrás, tá? Imagina hoje. Então, assim, a gente precisa, como igreja do Senhor, despertar. Sim. Isso não é brincadeira, né? Isso não se trata de torcida, né? Os evangélicos, os muçulmanos, não é isso. Isso se trata do ID do Senhor. De cumprir, do cumprimento, obediência. Sim. Isso que Alisson está falando... Pô, e o ateísmo tem tomado de conta. Principalmente nas faculdades na Europa. Eu escutei vários relatos de missionários falando assim... Venham para cá e venham cursar a universidade aqui, porque é o lugar que está precisando. Os jovens não acreditam em nada. Nada. Sim. Enfim, ele estava falando dessa comparação. O islamismo tem uma estratégia até interessante, né? De levar a religião e se proliferar, né? Eles chegam no lugar e eles começam a ter filhos e filhos naquele lugar. E eles querem assumir todos os poderes. Eles querem estar encaixados em todas as partes do país. Então, a própria Inglaterra já tem alguns muçulmanos islâmicos que estão sentados em cadeiras importantes, que trabalham na legislação. E eles já estão com projetos inserindo leis que vão favorecer o islamismo. Sim. Aí você pega aí, ó, vamos pegar um país de maioria islâmica. Olha para você ver, eles conseguem mexer até na legislação do país. Tem alguns países que você pode até ser cristão. Só que você não pode levar outra pessoa a se converter e a pessoa não pode se converter. Uma vez que ela se converte, pela legislação do país, não estou falando da religião, legislação do país, ela está sendo criminosa. Então você é cristão, mas com uma atadura na boca. Sim, né? Você não alguns pode fazer países nada. vão até te aceitar como cristão, outros nem isso, vão te repudiar e às vezes você vai ser até atacado por isso. Mas alguns vão até te aceitar como cristão. Só que você não pode levar outra a converter. E a pessoa que se converte, ela está cometendo um crime de ir preso. O mínimo, tá? Então, assim, eles vão entrando e vão tomando todas as partes, tá? E, então, assim, a Europa tá sendo tomada por isso. E, cara, o cristão tá vendo isso e ficando de boca fechada. Aí, eu pego um ponto que eu acho bem interessante, que é o seguinte. Eu vou pegar o islamismo porque hoje é a religião que mais cresce, infelizmente. Sim. O islamismo, que é triste falar isso. Mas, quando você pega... Inclusive são muito assíduos e fervorosos nas práticas e também no evangelismo. Pronto, era esse o ponto de comparação. Eles investem O muito, eles investem não é muito. exclusivo nosso, né? Sim. Aí isso que pega. Os missionários do islamismo, olha para você ver que interessante. Eles morrem para aquilo que está falando. Porque
Eles acreditam que a verdade deles é absoluta. É o primeiro ponto. Eles vivem o engano. E não quero que vocês tenham raiva nem nada de muçulmano, tá? Porque eles querem Deus. Eles só estão buscando da maneira errada. Enfim, ele morre por aquilo. Quando alguém, se o Alisson e João viesse me trazer me falar de algum assunto. Só que Alisson está comprometendo a sua vida diante disso e João não. Eu vou escolher Alisson, porque, cara, ele tá colocando a vida dele nisso que ele tá falando. Ele passa mais propriedade, né? O cara do Islã, ele coloca a sua vida e tá pronto para morrer por aquilo. Sim. E por isso ele é mais convincente e as pessoas têm recebido o Islã. O cristão não passa essa convicção. Sim. Triste. Sim. Porque eles deveriam estar passando isso, estar disposto a morrer pelo evangelho. Aí eu me peguei conversando com alguns missionários, que aí é o ponto que eu quero chegar, que assim, eu falando com eles, explicando a mesma situação para eles. Aí ele falou assim, Paulo, é verdade. Porque passaram por aqui algumas pessoas que eram islâmicas e elas se converteram. Assim que elas se converteram, elas viraram pra gente e falaram assim, agora me mande pro país mais difícil. Por quê? Não, porque se antes eu estava disposto a morrer por uma mentira, quem dirá por uma verdade? Meu Deus. Então, assim, se antes eu ia morrer por uma mentira, e uma verdade é lógico que eu vou me dar. Claro. E assim, e o cara me dando altos relatos de cara que chegou e foi pra Meca. Evangelizar em Meca, o epicentro do islamismo, sabe? É. E assim, e ele virou pra mim assim, Paulo, ele tá lá, não sei até quando. Porque pra matar ele não demora, entende? Não demora. Eu ia até pegar esse gancho, Paulo, e infelizmente o nosso tempo já está terminando. Nós não abordamos, com certeza vocês perceberam que nós não abordamos tanto o aspecto igreja perseguida, porque nós vamos ter o DIP aqui no dia 28 de maio. 28. E aí, a sua presença é muito importante. Pastor Alisson, Paulo, eu queria muito agradecer a vocês. Quero passar aí para vocês para as últimas considerações. Deixem uma mensagem para uma juventude que precisa reacender a chama do Espírito Santo em relação a missões, a evangelismo. Pastor Alisson. Olha, eu quero já agradecer, João, pelo convite. Foi uma alegria, um prazer. Paulo, prazer a gente estar aqui falando sobre isso que queima o nosso coração. O que eu posso dizer para você é, cara, mergulhe em Deus. Gaste o seu tempo com aquilo que realmente vai produzir vida para você. Existe um universo que vem do seio de Deus, que vem do coração de Deus, que Ele deseja compartilhar conosco. E nós estamos perdendo o melhor que Deus tem, sabe, para a nossa geração, porque a gente está deixando que esse melhor de Deus esteja competindo com coisas que nos são lícitas, mas não nos convém, sabe? Você tem todo o direito de se divertir, de fazer tantas coisas legais, mas eu quero dizer uma coisa para você, não tem coisa melhor do que você se gastar para o Senhor. Porque tudo aquilo que tem nos faltado enquanto estamos aqui vivos, seremos supridos de tudo quando estivermos com Ele por toda a eternidade. Nada se compara. Eu gosto muito daquele texto que fala assim, nos céus, as ruas são de ouro, o mar é de cristal. Mas eu gosto de acrescentar uma coisa, o melhor é Ele. Aleluia. É por causa dele, não é por causa da rua de ouro. Amém. Não é por causa do mar de cristal, é por causa dele. Então, assim, se você se voltar para ele, né, e buscar de todo o coração, como de Jeremias, ele vai se fazer achado e vai mudar a sua sorte. Aleluia. Amém. Paulo, quero te agradecer, tá? Por você ter vindo. Aproveita e fala aí suas considerações e convida para o dia 28 aí o pessoal. Vou fazer o seguinte, né? Eu vou pegar as palavras de Alisson, fazer as minhas. E hoje eu fui o porque, de menor fato, nessa mesa, viu, pessoal? Misericórdia. Assim, vou deixar porque tudo que Alisson falou foi bem colocado. Esse homem é sensacional. E vamos tentar só dar um resumo. Jesus é sensacional. Cara, amém. Mas, falando aí, dia 28, né? Nós contamos com a presença de todos vocês. É isso aí. Vamos trabalhar um pouco esse tema que é muito importante. E aí a gente vai né? focar na igreja perseguida, Sim. né, Paulo, nesse aí dia? Só para que você tenha uma pequena noção, vamos pegar a igreja perseguida, agora eu tô falando exatamente de cristão, tá? Hoje no mundo existe cerca de 350 milhões de cristãos nesse estado de perseguição, que sofre algum tipo de perseguição. Tô falando de algo até mais sério, tá? Que influencia a questão física. E esse número triplicou
há 10 anos atrás era cerca de 100 milhões. Hoje são 350 milhões de cristãos que sofrem perseguição de algum tipo. E eu quero que você pare, pense nisso, e eu acredito que você já esteja trabalhando isso dentro do seu Z-Group, pesquisando sobre as nações aí que vamos trabalhar no DIP, e comece a ver o que cristãos estão passando ao redor do mundo, estão morrendo pelo evangelho, e estão morrendo simplesmente por falar que acreditam em Jesus. Por fazer o que nós estamos fazendo aqui, por professar a fé. Eles estão morrendo por causa disso. Eu não quero que você olhe para essas pessoas e fique somente com pena delas. Na realidade, não. Você tinha que levantar e aplaudi-los. Porque eles estão numa posição muito nobre de poder entregar a vida em prol do evangelho, de morrer por isso. Cara, hoje algumas pessoas não vão entender dessa maneira, mas que honra é essa, você poder morrer pelo evangelho? Não, se eu pudesse escolher... Paulo falou isso, né? Se eu pudesse escolher, eu morreria assim, né? Tu nunca pudesse, apedrejado, fuzilado. Que honra é essa, morrer? Eu quero que você olhe para essas pessoas e pense, cara... eu tinha que ter essa mesma pegada, sabe? Tipo, eu tenho que estar disposto a entregar o meu físico a Jesus. Mesmo que eu não esteja lá, mas que eu entregue de igual forma aqui, que eu não abaixe a cabeça, que eu não renuncie a Jesus Cristo, que eu tenho que enfrentar o que tiver de enfrentar, sabe? Mas olhe para esses irmãos como inspiração para que seja o seu modelo de vida, sabe? Você ter a ciência que existem outras pessoas, outras partes do corpo que estão morrendo simplesmente por professar Jesus. E você caminhe dessa mesma maneira. Então venha dia 28 para que a gente possa conhecer um pouco da realidade da Nigéria, o oeste africano, o que esses irmãos passam lá, e para que a gente também possa se envolver, que venha a ser um dia onde que venha levantar muitos vocacionados, amém, que sejam pessoas que vão ajudar, contribuindo, orando e indo para esses lugares. Tá? E é isso, né? A passagem você já deu a consideração aí. Eu não perguntei da África justamente por isso, para não dar nenhum spoiler do dia 28. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um Uppercast super especial. Tudo que foi falado aqui, nossa, eu aprendi demais com vocês hoje. Louvo a Deus pela vida de vocês. Quero te fazer um pedido. Compartilha isso aí ao maior número de pessoas que você puder, tá bom? Que Deus te abençoe. A gente vai seguir por aqui pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria, que nos dê graça, que nos dê unção para a gente poder fazer a obra dele com excelência. Esse foi mais um Uppercast. Fica na paz. Tchau.